O objetivo dessa aula é a gente entender como transformar graus para radianos e radianos para graus. Título da aula aqui, transformar graus para radianos e vice-versa. Vice-versa porque transformar graus para radiano e radiano para graus. Essa é uma aula bem importante, tá? Dentro da trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência. Lembrando o que eu falei já em alguns vídeos anteriores, quando a gente está trabalhando com trigonometria na circunferência, a gente utiliza muito mais radianos do que graus. Então você tem que saber bem essa ideia, né? Principalmente de transformar até os radianos para graus, né? Geralmente o pessoal acha mais difícil trabalhar com radiano, então você pode transformar os radianos para graus. Embora eu acho importante que vocês aprendam a trabalhar com os radianos. Por enquanto, a gente está no começo da matéria, então ainda mistura bastante grau e radiano. Mas no decorrer vocês vão ver que vai aumentar muito mais, a gente vai utilizar muito mais os radianos do que os graus, certo? Então olha só. Para transformar a medida de um arco dado em graus para radianos ou vice-versa, podemos estabelecer uma relação entre essas unidades e utilizar a regra de 3. Então, a gente tem que saber aí utilizar a regra de 3, né? É um conteúdo aí que a gente já aprende, né? Já vê muito cedo. Inclusive na química, na física e outras matérias também a gente vê isso. Então, olha só, eu coloquei aqui alguns exemplos mesmo, né? Pra gente poder transformar. Então, eu coloquei aqui, ó, 90 graus. Lembrando que você tem que colocar, quando você está falando de grau, você tem que colocar a bolinha aqui que simboliza o grau, né? Não pode colocar só 90, porque só 90 eu não sei o que é. Se é grau, se é grado, se é radiano, se é o quê? Tá? Então você tem que especificar. Sempre. Não especificou, tá errado, porque eu não sei o que é. Entenderam? Então, ó, 90 graus em radianos. A gente monta uma coluninha para graus, uma coluninha para radianos. Certo? Ó, montei uma coluna para graus, uma coluna para radiano. Embaixo de graus, você vai colocar sempre 180. E embaixo de radiano, você vai colocar sempre o π. Nesta primeira linha, vai ser sempre isso. Embaixo de grau, 180, embaixo de radiano, π. Por quê? Porque 180 graus não equivale a π. A gente já não estudou isso? Meia volta completa na circunferência equivale a 180 graus. E na trigonometria, 180 graus equivale a π. Certo? Você poderia colocar também aqui, por exemplo, como sendo 360 graus está para 2π. Só que assim, 2π 360 é maior do que 180 e π. Então vai dificultar nas contas, mas dá certo também. Mas vamos sempre facilitar a nossa vida. Então sempre coloca 180 e π, porque fica mais fácil de fazer as contas, certo? Aí o grau que eu tenho aqui, ó, é o 90. Então aqui embaixo do 180 eu vou colocar o grau que eu tenho. E aí eu coloco o x aqui embaixo do radiano, porque é o que eu quero descobrir. Na matemática, toda vez que eu tenho uma incógnita que eu quero descobrir, eu chamo ela de x, certo? Então vamos lá. Vamos fazer a regra de 3 aqui para a gente poder descobrir esse valor aí, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, 180 vezes x, que vai dar 180x. Depois eu vou fazer 90 vezes π, que vai dar aqui, ó, 90π. Aí, olha só, esse 180 está multiplicando x. Então, ele vai passar dividindo o 90π. Então, vai ficar 90π dividido por 180, certo? Aí, olha só que interessante que a gente pode fazer. Você chegou nisso daqui, o x não é igual a 90π sobre 180. Não. Você tem que simplificar, certo? Você tem que simplificar aqui as nossas... esse quociente, né? Essa fração.
até ficar na forma irredutível. O que é uma fração na forma irredutível? É uma fração quando você não consegue mais simplificar, certo? Então eu vou simplificar direto aqui, ó. O que eu fiz? Eu simplifiquei por 90, ó. Por 90 em cima e embaixo. 90 dividido por 90 dá π, 180 dividido por 90 dá 2, certo? Essa fração ficou na forma irredutível, porque você não consegue mais simplificar. Então, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, certo? Bom, isso aqui a gente já tinha visto, né, no vídeo anterior lá, a gente tinha visto 90 graus, aí eu falei que era π sobre 2, mas vocês não sabiam o porquê, né? Vocês não sabiam o porquê. Agora vocês sabem aí o porquê, vem disso, né? Vem dessa regra de 3 que a gente faz aqui para poder descobrir o resultado, certo? Então, quando eu quero transformar graus para radiano, monto a coluninha para graus, uma coluna para radiano. Aqui é sempre 180, aqui é sempre π. E aí, como eu quero descobrir os radianos, eu coloco o x aqui e o valor do grau que eu tenho. Agora, vamos fazer o contrário, ó. Agora eu tenho π sobre 2 e eu quero transformar isso daqui para graus. Inclusive, eu até cometi um erro aqui, ó. Peraí, porque aqui eu esqueci de colocar os radianos, né? Ó, e é π sobre 2 radianos em graus. Agora sim. Então tá ali, a gente quer transformar π sobre 2 radianos em graus. Então você monta uma coluninha para graus, uma coluna para radianos, coloca aqui 180 e aqui π, né? Ó, aqui não muda, é a mesma coisa, igual aqui, vai ser sempre 180 e π. E aí o que vai mudar é que agora você tem os radianos. Então aqui embaixo do radiano você vai colocar π sobre 2, né? Porque agora você tem os radianos. Então você bota π sobre 2 aqui e o x agora vai ficar embaixo do grau. Porque é o valor que você quer descobrir, é o x agora, certo? E aí você faz de novo a multiplicação em cruz. Então vai ficar aqui, ó. X vezes π, que vai dar xπ, e 180 vezes π sobre 2, que vai dar 180 vezes π sobre 2, só indiquei. Aí você tá vendo que aqui tem uma igualdade. Então a gente tem uma equação. Então, tudo que você faz de um lado de uma equação, você pode fazer do outro. Então eu posso simplificar este π com este π, vai me sobrar x igual a 180 sobre 2, né? Ó, cancelei o π, ficou 180 vezes 1, que dá 180, e o dividido por 2 aqui. Então, 180 dividido por 2 dá 90. Então, o x vale 90 graus, certo? Para transformar de radiano para grau, você não precisa simplificar nada, né? Porque já vai dar aqui o valor exato. Faz a divisão e já vai aparecer o valor exato aqui, certo? Então, essa daqui é a técnica, certo? É a técnica que a gente tem. Agora, a gente tem um macete muito mais fácil para poder descobrir um radiano, para poder descobrir ele em grau, para transformar, né, para grau. Que é só você substituir o π por 180. Você tem π sobre 2, você quer saber o valor daquilo ali em graus. Quanto que vale o π na trigonometria? 180 graus, não é isso? Então você substitui o π por 180 e divide por 2, né? Ó, porque é o dividido que está aqui. Eu só substituí o π por 180 e o 2 aqui eu copiei. 180 dividido por 2 deu 90 graus. Vamos continuar para poder entender mais. Ó, 270 graus em radianos. Monto uma coluninha para graus, uma coluna para radiano. Aqui a primeira linha é sempre 180 e π. Aí eu tenho o valor em graus aqui, que é 270, e tenho os radianos, que é x, porque é o valor que eu quero descobrir. Eu quero descobrir 270 em radianos, então eu coloco o x aqui. Aí a gente faz a multiplicação em cruz. Então, ó, eu vou fazer aqui 180 vezes x, que vai dar 180x, e vou fazer 270 vezes π, dá 270π. Aí você passa esse 180 que está multiplicando o x, dividindo aqui o 270π e simplifica, né? Ó, vamos simplificar. Você pode simplificar por um valor de uma vez, que nem eu simplifiquei aqui. Só que quando você simplifica uma fração, você tem que dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo, né? Não pode esquecer. Você não pode dividir por um valor em cima e por outro embaixo. Não, tem que ser o mesmo valor. Então, ó,
eu comecei aqui simplificando por 6. Poderia simplificar por você poderia achar um número que você simplificasse os dois de uma vez, né? E já ia chegar no resultado final. Mas pode fazer por partes também, tá? Não tem problema. O importante é você simplificar de tal forma que você deixe a fração na forma irredutível, que é na forma que você não consegue simplificar mais. Então, 270π dividido por 180, eu vou simplificar por 6 em cima e embaixo. 270 dividido por 6 vai dar 45. E o π eu copio. 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, x ficou 45π sobre 30. 270 graus é 45π sobre 30? Não. É equivalente a isso, mas não é, porque eu tenho que deixar na forma irredutível. Então, agora eu vou simplificar direto por 15. Ó. 45 dividido por 15 dá 3. 30 dividido por 15 dá 2. Lembrando que o π aqui eu copiei, certo? E aí ficou 3π sobre 2. Dá para me simplificar mais? Não. Então, o 270 graus em radianos equivale a 3π sobre 2. Não se esqueçam de colocar aqui a unidade, certo? A gente tem que colocar. E agora, voltando para graus, ó, 3π sobre 2 radianos em graus, a gente monta a coluninha aqui, uma coluna para graus, uma coluna para radiano, coloca sempre 180 está para π. Aí agora eu quero saber o valor em radiano. Desculpa, quero saber o valor em graus, né? Ó, transformar os radianos para graus. Então, eu coloco o x embaixo de graus. E o valor que eu tenho dos radianos é 3π sobre 2, ó. Eu coloco ele aqui embaixo dos radianos. A dificuldade aqui, né, é só você saber a ordem certa, né? Você tem que colocar certo. Quando você tem o valor em radiano, você coloca o valor e o x é o grau aqui que você quer descobrir. E quando você tem o valor em grau, você coloca o valor no grau e o x vem para o radiano, que é o que você quer descobrir. Então agora vamos fazer aqui a multiplicação. Ó. X vezes π vai dar xπ e 180 vezes 3π sobre 2 dá 180 3π sobre 2. E aí, de novo, uma igualdade, a gente tem uma equação. Então, tudo que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Então, você pode simplificar esse π com este π aqui. Sobra só o x desse lado. 180 vezes 3, né? Ó, ficou o 3 aqui, então não pode esquecer, tem que colocar ali. E aqui também, né? Tem o 1, 1 vezes 2, 2. Então, não pode esquecer de fazer a regrinha e colocar o 2. Aí, faz a multiplicação. 180 vezes 3 dá 540 e o dividido por 2 aqui. 540 dividido por 2 dá 270. Então, 3π sobre 2 radianos em graus é 270 graus. Ou a gente pode também utilizar o macete, né? A forma mais simples. A gente tem ali 3π sobre 2 radianos. E aí você substitui o π por 180. Né? Lembrando que na trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência, o valor de π sempre vale 180 graus. Então faz 3 vezes 180 que dá 540 e o dividido por 2 aqui. 540 dividido por 2, 270. E se você observar, ó, quando você faz essa substituição aqui, ó, ficou 3 vezes 180 dividido por 2. Não é? É a mesma coisa que fica aqui, ó. Só que aqui fica o inverso, né? Fica 180 vezes 3 dividido por 2. É a mesma coisa que 3 vezes 180. 180 vezes 3 ou 3 vezes 180 está no mesmo, né? Então você vê, ó, que fica a mesma coisa. Só que aí você vai falar, bom, mas se aquele jeito é mais fácil, por que você está fazendo esse? Porque esse jeito aqui é matematicamente, né? Matematicamente a gente faz assim bonitinho. Agora tem o macete. Aí, lógico, você está lá fazendo um concurso, fazendo um Enem, fazendo um vestibular. Você não vai perder tempo fazendo isso aqui. Você já vai direto para o macete. Por isso que é bom a gente aprender também os macetes. Mas não utilizar apenas macete. Você tem que saber matemática. É o que eu sempre falo. Os macetes facilitam? Evidente, claro que facilita. Mas não adianta só saber macete. Tem que saber matemática também. A gente vê muitos vídeos por aí, no YouTube, em vários lugares, que muito professor só ensina macete, macete, macete. Aí a pessoa só sabe macete e não sabe matemática, né? Sabe a matemática, mas não sabe matemática. Então, eu tenho que ensinar para vocês matemática, certo? Então, é isso aí.